Intervenção de abertura, realizada por Ulisses Garrido, membro da Praxis, na iniciativa realizada por videoconferência, sobre democracia no trabalho e o tema, o que traz de novo o relatório produzido em Espanha. Vamos ver e ouvir. Ora bem, eu espero que o documento em si seja apresentado pelo Bruno e pela Gema. Bem, boa verdade, a mim cabe-me introduzir um pouco o tema e justificar como é que a gente, no meio do pacote laboral, que anda tudo com o pacote laboral à frente, do nariz e das orelhas e de tudo, e como é que nós vamos discutir isto agora, correndo o risco até de, para alguns, se calhar, estamos a gerar desatenção e para outros estamos seguramente fora do essencial. Mas a verdade é que, em nosso entender, aquilo que são temas de fundo, de futuro e do qual que influenciam determinantemente aquilo que virão a ser as relações de trabalho e, afinal, por isso, as nossas vidas, justifica-se que nós não fechemos o restaurante e vamos só servir bifanas. Portanto, não pode ser assim. E por isso nós decidimos mesmo aproveitar esta oportunidade do relatório que tinha sido produzido em Espanha e de que estes nossos amigos se dispunham a colaborar connosco para podermos conhecer um pouco melhor esta ideia. Claro que, desde já vos digo uma coisa, a nossa ideia não é que, agora há ali uma coisa fantástica em Espanha, vamos fazer igual, ou temos ali a solução para Portugal. Não temos, não é claramente assim, logo porque a realidade em que cada um está é mesmo diferente. Aquilo que eu vou fazer eu vou aproveitar o recurso de compartilhar a tela e vou, com alguma brevidade, não me cabe a mim ser o ator, o orador principal desta coisa hoje, mas tocar alguns pontos que me parece que vos devo referir, sobretudo num apelo que é o de nós não perdermos a realidade portuguesa quando ouvimos agora o relatório espanhol. Portanto, não vou fazer um estudo comparado e tal, não é nada disso, mas vou fazer algumas referências para que saibamos e percebamos, até para que nós, os portugueses que estamos nesta iniciativa, possamos também compreender aquilo e saber a realidade com que os camaradas espanhóis trabalham e se debatem todos os dias. Portanto, eu vou aqui partilhar, acho que vai ser relativamente fácil. Vocês apenas me dirão se estão a ver a minha apresentação. No fundo, a ideia que quero transmitir-vos, ou que usei como uma imagem, é de que nós temos uma porta fechada. E esta porta fechada é uma porta fechada a nível ibérico. As realidades são diferentes, mas uns e outros temos semelhanças e a mesma realidade. A participação naquilo que é a democracia económica, a participação nas empresas em ambos os casos, bastante limitada e reduzida. Eu não vou deixar, logicamente, de articular este relatório e o seu conteúdo e a sua ambição, porque o relatório é ambicioso, bom que assim seja, é ambicioso porque vai ao ponto, inclusive, de nos propor, de facto, uma forma de ação, mas vou contrapor em relação a isso os governos e as políticas, porque nós estamos com o Trabalho 21, que é um nome todo para a Frentex, todo de futuro, mas na verdade o Trabalho 21 é uma marcha atrás para o século XIX, em muitos aspectos, no mínimo para o século XX, 100 anos atrás. Ora bem, a primeira ideia é esta, é que nós conquistamos, os dois povos até, conquistamos a democracia, votamos, temos a democracia nas urnas, no regime, mas ela fica à porta da fábrica, do escritório, do armazém, dos locais de trabalho. Porque dentro das empresas privadas, o regime é um regime de autoridade unilateral. Quem decide é o dono, é o dono do capital, ou quem por ele aí está. E quem tem trabalho obedece, e é assim que a mentalidade da patronal, pelo menos em Portugal, é assim que a mentalidade patronal reina, vinga, continua e se perpetua, porque não querem mudar esta coisa. Nós temos, de facto, aqui dois conceitos, uma oposição real, a oposição entre a empresa feudal, quase, propriedade do
do pequeno proprietário ou do grande capitalista, mas uma empresa como feudo privado do capital, onde há uma oposição cultural, sistemática, revanchista em relação à representação dos trabalhadores. E aquilo que se pretende essencialmente, ganhar dinheiro, é extrair valor do trabalho humano. Inclusive, se possível, fugindo aos impostos, torneando as leis, não respeitando os direitos. Ora, a concepção que nós temos, a concepção que queremos ver alargada e aplicada na sociedade é a empresa como comunidade. Comunidade que não nega que os interesses são diferentes, e são necessariamente diferentes. E em alguns casos são opostos, mas que se podem articular, são negociáveis. E, portanto, essa empresa, comunidade que articula os interesses, que é possível investir, partilhar poder e responsabilidade e, dessa forma, ganharem todos. Aquilo que acontece é que este relatório, e esta é a sua grande novidade, a sua primeira grande afirmação, é de que ele destrói o mito neoliberal de que é tudo ao contrário. Se nós damos participação, a empresa anda para trás, a eficiência fica comprometida, a produtividade vai-se abaixo. E não é assim. Não é assim. Estabilidade no emprego gera melhor desempenho ambiental, voz e participação dão mais inovação, dão ganhos de produtividade, dão investimentos de longo prazo, ou seja, é possível uma harmonia diferente, mesmo quando os interesses são diversos. De Espanha, dizíamos nós que vêm bons ventos. Os bons ventos são este relatório de 2026, este relatório que foi pedido pela Ministra do Trabalho. Os poderes públicos, segundo a Constituição Espanhola, os poderes públicos promoverão eficazmente as diversas formas de participação na empresa. Portanto, mas 40 anos depois disto andar, na verdade, as coisas não andaram bem, porque nada disto avançou. E, portanto, agora sim há aqui qualquer coisa de novo, que embora nós tenhamos muita esperança, vamos ouvir depois dos oradores até que ponto é que como é que isto vai poder avançar no concreto das leis, das regras e do compromisso que é possível entre os interesses sindicais dos trabalhadores e patronais. Mas foi, de qualquer maneira, um compromisso de uma ministra do Trabalho que decidiu avançar e que envolveu 12 peritos internacionais. E, portanto, não é sequer uma coisa fechada nas comunidades espanholas. É qualquer coisa que tem uma dimensão global em que nós, globalmente, precisamos de investir e de aproveitar. O paradoxo ibérico de que eu falava há pouco é uma divergência estrutural e política. Ou seja, as raízes que nós temos partilhadas são quais? Somos dois países, eu não posso dizer recentemente, mas somos dois países que saímos mais ou menos na mesma altura do fascismo. Portanto, são países pós-fascistas, de um fascismo tardio, que se manteve até bastante tarde. E depois, ambos conseguimos constituições políticas relativamente avançadas, mas não cumpridas. Ainda hoje não cumpridas. E, por outro lado, são economias onde as micro, pequenas e médias empresas predominam. A construção das empresas é diferente entre Espanha e Portugal, mas em ambos os países há muito pequenas e médias empresas. E já agora, em termos de sindicalização, apresentamos números semelhantes, ou seja, tanto quanto é possível apurar, os números em Espanha são mais rigorosos porque resultam de eleições sindicais. Os números em Portugal são bastante, digamos que, manipuláveis até e difíceis de identificar. Calcula-se que anda entre os 15%, 13%, 15%, 17%. Em Espanha as coisas estão mais ou menos semelhantes, só que a tendência em Portugal é decrescente em continuidade nos últimos anos. A tendência em Espanha, desde há uns anos, foi mais ou menos de alguma estabilização, chegou a haver algum ganho, e neste momento eu não sei exatamente como é que as coisas estão, mas a tendência era diferente, era divergente. Por outro lado, em termos políticos, e apesar de todas as dificuldades que em Espanha existem, nós sabemos, acompanhamos com atenção as dificuldades da grande diversidade parlamentar e da construção de comunidades,
Mas em Espanha temos um governo socialista e temos um governo onde a Ministra do Trabalho quer concretizar aquilo que vem da Constituição. E, portanto, avançou em dois aspectos. Por um lado, trata no relatório a questão da codecisão e, por outro lado, a própria questão da propriedade, que haveremos certamente os oradores referir e que eu não vou alongar. Mas em Portugal, ao mesmo tempo, um governo da direita, mas uma direita que quase aparece coligada com os interesses da extrema-direita, que em nome de roubar espaço à extrema-direita, mas certamente por convicções próprias também, a direita desta direita alia-se ou faz cada vez mais uma política próxima da extrema-direita e, inclusive, em matéria laboral, apresentou uma revisão, um pacote laboral, que é um pacote imenso, que altera radicalmente a construção que tínhamos e que vinha da chamada Agenda do Trabalho Digno, de há poucos anos até. Ora bem, a ofensa do trabalho 21, eu não vou alongar-me, todos nós mais ou menos sabemos do que se trata. Há uma imposição governamental, neste momento está no Parlamento, e os sindicatos CGTP e UGT não deixaram passar, não acordaram nada na Concertação Social. E, portanto, o que nós temos ali é desregulação, é controlo e abuso do tempo de trabalho, é mais desproteção, é mais precariedade. Mas o que eu queria salientar-vos era este quadro que agora se vê. Ou seja, o que é diferente aqui nesta realidade de uns e de outros? A base constitucional. Em Portugal, nós temos uma base, uns artigos avançados, mas inativos. O 54 e o 89, um sobre as CTs e o outro sobre a participação. Os direitos são extensos, mas não têm aplicação prática. Em Espanha, a formulação é mais modesta, que é o artigo 129.2. É mais modesta, mas é aquela que serve de base agora para este pacote legislativo que eventualmente poderá vir a avançar em Espanha. Os órgãos de base são quais? Em Portugal são quase marginais as comissões de trabalhadores. Estão presas ao setor industrial histórico, algumas empresas mais tradicionais ou que vieram até do setor público nas privatizações. Aquilo que é em Espanha a realidade é outra. Os comitês de empresas estão amplamente difundidos, são muito presentes nos locais de trabalho e dão a base à representatividade sindical. A representatividade é medida por eleições que periodicamente se repetem nas empresas e onde os sindicatos, inclusive, competem uns com os outros e daí vem a sua força e representatividade. Na negociação coletiva, a centralização em Portugal é fraca. O setorial é dominante, sem grande articulação capilar, sem grande articulação fina com as empresas. Há algumas empresas com acordos de empresa, mas esse número não é de maneira a influenciar determinantemente a realidade da negociação coletiva. Em Espanha é mais articulado, é setorial, como teto mínimo, e depois há uma forte negociação de empresa. A codecisão do ponto de vista legal, como é? Em Portugal é inexistente. Na prática há duas empresas, por razões diversas, a SATA e a TAP, duas do setor aéreo, uma dos Açores, a TAP, por enquanto, nacional, e são as exceções. E depois portanto, o que nós podemos dizer é que em Portugal reina a inconstitucionalidade por omissão. Portanto, a Constituição não é aplicada e, portanto, é inconstitucional esta realidade. E depois ainda temos uns arremedos, mesmo em serviços públicos, onde criaram umas comissões consultivas, uns conselhos consultivos para fingir que há participação, mas aquilo não serve efetivamente para nada e não corresponde àquilo que é o sentido e o texto e o conteúdo da Constituição. Em Espanha, eu diria que está em expansão na medida em que? Na medida em que os conselhos de administração, para garantir lugares no conselho de administração, há agora perspectivas de fazer um caminho. E esse caminho é o caminho que este relatório, de certo modo, podemos dizer que fundamentou e impulsionou. A questão da inteligência artificial, que hoje inunda as nossas preocupações, também é bem diferente. Entre Portugal, Trabalho 21 e em Espanha, o relatório Dias. No Portugal, aquilo que há é uma supervisão passiva. Há uma formação burocrática
apenas a supervisão dos algoritmos em relação a contratações, avaliações ou despedimentos. O algoritmo decide no resto. Em Espanha, a questão é diferente, porque propõe assim que seja um direito estrutural de codecisão sobre a configuração e implementação da inteligência artificial. Ou seja, as próprias decisões estratégicas seriam implicadas com uma expressão clara daquilo que é a democracia sindical e não apenas de escolhas técnicas ou financeiras. Termino com 3 perguntas e mais 3 a seguir. 3 perguntas do futuro. Portanto, uma delas é os desafios do século XXI. Como utilizar a democracia laboral como escudo, como forma justa de impulsionar a transição digital e climática e enfrentar a emergência climática. E até acrescento uma outra, que já só me ocorreu mais tarde, mas que é também por aqui e pela resolução dos problemas, é claro, é também por aqui que nós podemos enfrentar esta ofensiva populista e de extrema-direita que nos assalta e se reforça nos últimos tempos. Depois há uma questão que é eficácia legal. Como transformar a consagração formal que as constituições já têm em poderes efetivos naquilo que se costuma chamar o chão da fábrica, o terreno, o lugar de trabalho, o local de trabalho. Depois, a prática cotidiana. Como construir uma cultura de participação e representação que vá além das leis e da formalidade e que revitaliza o movimento sindical. O movimento sindical precisa de se renovar e desafios destes são, sem dúvida, oportunidades para a sua própria renovação. Mas, sobretudo, há uma cultura que é uma cultura de passividade que tem que ser contrariada com a mobilização. Eu diria que a vontade política de abrir a porta, nós temos. Se a porta está fechada, nós queremos abri-la. Esta é, quanto a mim, a grande ideia que é preciso tirar desta situação que hoje vivemos. Aquele que eu ali meto no meio, a luta vai ser dura, companheiro, é uma canção de um grupo Outubro, de há uns anos atrás, mas que dizia de facto isto: a luta vai ser dura, companheiro, mas nada mudará o rumo à história. Lutando, nós temos a certeza da vitória. E, é claro, a gente não sabe é quando, como costuma dizer o Henrique Sousa, não sabemos é quando, mas é por aí que nós vamos. E era isto que eu queria dizer-vos e desafiar-vos. Obrigado.